Olá, vamos falar um pouquinho sobre as personas e o mapa de empatia que a gente criou para o exercício aqui do módulo 4, né? Então lembra, né? Só que, assim, todos esses dados que a gente está usando aqui são todos dados fictícios, tá bom? Então as conclusões, assim, não se aplicam, assim, ao mundo real, tá? Então só para lembrar disso aqui. Bom, então o que a gente fez? O exercício era o seguinte, era um professor que queria criar um curso massivo e antes de criar esse curso massivo ele fez uma pesquisa, enviou um questionário aqui para as diversas redes sociais. Esse é o questionário que foi enviado e ele recebeu a resposta aqui de 60 pessoas interessadas. A partir daí ele coletou os dados do questionário, fez uma limpeza dos dados e chegou nesse arquivo. Passei esse arquivo para vocês, pedi para vocês fazerem uma análise usando o R. Eu já mostrei aqui no vídeo anterior como é que você cria aquele programa e mostrei ali como é que você gera os gráficos. Agora vamos ver, vou só analisar os resultados aqui, né? Lembrando aqui que assim a gente cria normalmente, né, para criar persona e mapa de empatia, a gente não cria assim de modo aleatório da cabeça da gente, né? A gente pode fazer entrevistas, pode fazer questionários, pode fazer observações, usar etnografia, usar diversas outras técnicas para entender quem que é o nosso cliente ali, né? Assim, né? Você cria um curso para alguém, você não cria o um curso ao Léo, né? Estou criando um curso para quem? Para esse público-alvo, né? Bom, então eu passei os dados do estudo de caso para vocês, fiz aquelas perguntas, né? E a gente aqui, baseado nisso, a gente foi criando aqui os gráficos, né? Primeiro, quanto ao gênero, né? Se você, assim, né? Os gráficos, eles gritam um monte de informações para vocês, né? Então, você vê que, olha, entre as professores, né? Ou seja, as pessoas de escola estadual, né? Tem muito mais mulheres do que homem. Enquanto na escola internacional é o oposto, tem muito mais homens do que mulheres, né? O M que é male, F female, né? Masculino, feminino, né? Grupo escoteiro está pau a pau, 50-50%, né? Das empresas make a predomínio de número de homens, no Cefet 50% cada um, tá bom? Então, informação que um gráfico de barras está passando para a gente. A outra informação aqui é relacionada ao estado civil, né? Então, a gente fez um gráfico aqui em que a gente plotou os, ah, os diversos grupos aqui, né, da escola internacional, né, por que não tem escoteiro? Porque os escoteiros não são casados, né? Então a gente vê aqui que na escola estadual tem um número muito maior aqui de pessoas casadas, né? Na escola internacional praticamente assim muito poucos, né? Só algumas mulheres são casadas, né? E a gente vê aqui que assim, então esse aqui está vendo aqui os casados, está vendo aqui os solteiros, né? Está vendo a predominância de solteiros na escola internacional, né? Seguido ali pelo Cefet, né? Na escola estadual número baixo de solteiros, né? E divorciados a gente tem aqui apenas na escola estadual, tá bom? Ah, quanto à formação, você vê o seguinte, né? Aqui ele está vendo a formação de cada um daqueles grupos, né? Você vê o grupo escoteiro aí são crianças no ensino fundamental, né? Na escola internacional, a maior parte aqui tem uma graduação no exterior ou pós-graduação no exterior. São professores que vêm de fora para lecionar aqui no Brasil, né? Enquanto na escola estadual, você vê que a maior parte das pessoas tem graduação e especialização no Brasil, né? Ah, tá? Algumas têm uma pós-graduação aqui no exterior, tá bom? Mas em número menor aqui do que da escola internacional, né? Das empresas makers, a formação deles é basicamente aqui no Brasil, né? Especialização, graduação. E no Cefet aqui, a maior parte tem pós-graduação estrito sensu, né? Então são bem distintos aqui quanto à formação acadêmica, né? As condições de trabalho, você vê aqui que a maioria deles tem ambientes aqui adequados, né? Que está representado aqui em vermelho. Enquanto que na escola estadual aqui tem uma parte que tem condições assim razoáveis, muita gente aqui tem condições precárias e algumas aqui tem condições adequadas. Bom, lembrando, dados são fictícios, tá bom, gente? Bom, quanto à faixa salarial, aqui você vê, né, que na escola internacional tem uma faixa salarial em média 15 mil reais, né, seguido próximo aqui das empresas maker, né, então aqui mais próximos dele, né. Logo depois vem aqui o Cefet, na fase assim, entre 8 e 10 mil reais, alguma coisa assim. E aqui para baixo, né, vem as escolas estaduais, com um salário menor, tá?
E grupo escoteiro, salário zero, por quê? Porque só tem crianças aqui, né? E você vê também assim a variação aqui, né? A escola internacional aqui do salário está maior do que dos demais, tá bom? Então isso aqui, né, o boxplot permite a gente já pegar essas informações. Quanto à experiência profissional, você vê que das escolas estaduais está lá na frente, né? Tá, o número de anos de experiência é muito maior, por exemplo, das escolas internacionais, né? Enquanto os outros aqui estão no meio do caminho aqui, né? Da empresa Maker e do Cefet, né? Bom, aí a gente começa a fazer uns gráficos aqui de pontos bastante interessantes, né? Você vê o seguinte, que se a gente for comparar aqui os anos de experiência aqui nesse eixo aqui e o salário em cima, né? Isso é uma coisa bastante curiosa, que nas escolas internacionais os salários são maiores, mas a experiência é menor, que é um contraste aqui da escola estadual, em que você tem aqui os anos de experiência aqui, maior número de anos de experiência, porém o salário aqui tá bem menor. Você vê que as empresas meio que estão mais próximas aqui do da escola internacional, tá bom? Ah, onde que o pessoal pretende usar o design thinking, né? Aí você vê, quanto mais colorido, maiores aplicações. Então você vê que na escola internacional aqui, praticamente um monte dessas cores aqui, querem usar tudo, né? Na escola estadual aqui também tem várias aplicações, né? Mas você vê que o predomínio da aplicação, que está nessa cor aqui, laranja, né? Atividades, material de apoio na sala de aula, tá? Então você vê, né? Apesar de ser diverso aqui, não é tão diverso quanto na escola internacional, né? Nas empresas makers aqui, né? Você vê que está relacionado aqui com projetos em equipes, né? Trabalho em equipe, tal, algumas dinâmicas que eles vão fazer dessa forma, né? E no Cefet é trabalho em equipe e projeto maker, né? Bom, então essas são as ideias. O grupo escoteiro, mais atividade escoteira, né? Onde pretende usar o design thinking, né? Como que era aprender? Aí você vê aqui que também é bem distinto, né? O, por exemplo, escoteiro que é em atividades aqui presenciais, na escola internacional também, que é assim em cursos presenciais. Na escola estadual, alguns professores gostariam de ter assim essa oportunidade de fazer em cursos massivos, né? E também por meio de videoaulas, né? Então, videoaulas gravadas ou cursos massivos, né? E também presencial. Então tem um perfil na empresa Maker aqui, atividades em company, que eles querem aprender lá na empresa, né? E no Cefet em cursos presenciais, tá? Bom, a mesma coisa em relação às dores, você vê que a maior dor da escola estadual aqui está relacionada a baixo salário e carga de trabalho elevada. Nos outros aqui, Escola Internacional, Empresa Maker e Cefet, a dor é a carga de trabalho elevada. Enquanto no grupo escoteiro ali é pouco tempo disponível, que só faz atividades de repente aos finais de semana, né? Bom, aí a gente pegou os discursos aqui e fez uma análise qualitativa dos discursos, né? Lembrete, de novo, os dados aqui são totalmente fictícios, tá, gente? Então, algumas pessoas podem ver aqui esse vídeo e falar assim: ah, você está contra esse ou a favor daquele. Nada disso, aqui são dados fictícios. Então, qualquer relação com a realidade aqui é mera coincidência, enfim, não teve intenção. Bom, então, assim, né? A gente fez essa análise e a gente chegou nesses perfis aqui, né? Então, o primeiro perfil são os professores da escola internacional, idade média 28 anos, predomínio de homens solteiros, né? Então, esses aqui são todos os dados que vieram dos gráficos, né? Local de trabalho, escolas internacionais São Paulo, Bairros Nobres, Chácara Flora, Morumbi, Cidade Jardim, ambiente de trabalho, infraestrutura adequada, envolvendo design thinking, projetos de design thinking. Pouco experientes, conhecem e usam design thinking e titulação acadêmica baixa. A maior parte tem apenas graduação exterior, alguns poucos têm pós-graduação e o salário elevado. Tem esse é o perfil do professor da escola internacional, né? O mapa de empatia, o que ele pensa e sente, né? Ele pensa que o design thinking pode ajudar na aprendizagem, a tornar as aulas mais interessantes. Ele ouviu dizer que o design thinking favorece a aprendizagem, aumenta a motivação. Ele vê o uso do design thinking nas melhores universidades do exterior, né? O que ele faz? Ele usa design thinking em cursos que envolvam tecnologia, robótica e programação, fraqueza, carga de trabalho elevada e ganho, aprimoramento profissional.
O segundo perfil, a segunda persona é a professor de escola estadual. A idade média é bem maior, por volta de 51 anos, predomina em mulheres casadas, e a maioria atua em escolas estaduais de São Paulo em bairros distantes e pobres, por exemplo, Penha, Jardim Ângela, Santana, Grajaú, né? Ambiente de trabalho tem uma infraestrutura precária para a maioria, são muito experientes, têm mais de 20 anos de trabalho, conhecimento não usam design thinking, eu tenho pouco conhecimento de design thinking, titulação acadêmica, a maior parte tem graduação realizada no Brasil e o salário é baixo. Então você vê assim, são perfis diferentes, né? O que ela pensa e sente? Como ela pensa que não vai ter tempo para aprender a usar o design thinking, né, por causa das obrigações. Ouvi dizer que o design thinking é uma coisa complicada, que é difícil de usar. O que ela vê? Não vê o design thinking em outras escolas, não conhece a experiência de uso. Que faz? A maioria acha que não vai conseguir usar nos cursos que leciona. Fraqueza, baixo salário e carga de trabalho elevado e ganhos para melhorar o currículo. Então você vê que são dados fictícios. Se você fizer análise dos temas recorrentes, análise qualitativa dos temas recorrentes nos dados fictícios, você vai chegar nessas frases, não, vai chegar nessas ideias básicas, né? Bom, uh, continuando aqui, quanto ao professor do Cefet, analisando os dados, você vê que são adultos, média de 40 anos, maduro, né? Predomínio aqui não há, né? Está 50, meio a meio, 50% homens, 50% mulheres. Eles atuam no Cefet, localizado em bairros classe média, né? Inventei, tá, gente? Não existe Cefet em Perdiz, nem Butantã, que eu saiba, não existe. Ambiente de trabalho, infraestrutura adequada para projetos envolvendo design thinking, são bem experientes, conhecem o design thinking, todos têm pós-graduação no Brasil e têm um salário médio por volta de R$ 8.000, né? Então aqui, o que pensa e sente? Pensa que o design thinking deve ser usado em ensino técnico profissionalizante, que ele escuta, ouvi dizer que o design thinking está em expansão, que ele vê o uso do design thinking em CFET escolas internacionais, o que ele faz? Ele usa o design thinking com tecnologia também, robótica e programação. Fraqueza, carga de trabalho elevada e ganha aprimoramento profissional. Bom, aí chegamos aqui na persona que são os escotistas, que estão participando ali, respondendo. São com idade média de 11 anos, também 50% meninos, 50% meninas. Local de trabalho, nós frequentes grupos escoteiros, Caxingui, Jardim Operador, né? Arpoador. Ambiente de trabalho, infraestrutura adequada, se tem conexão, etc. Né? Não tem experiência de trabalho, né? Aqui está até errado isso aqui, não tem experiência, aqui é zero, tá, gente? Eu acho que eu ocupei um slide anterior e está pago isso aqui. Conhecimento, tem pouco conhecimento, são estudantes de um fundamental e não tem salário médio, tá bom? Ah, então o que ele pensa e sente? Pensa que o design thinking é legal, divertido, tem uma visão meio infantil. O que ele escuta? Escuta que deve aprender, alguém falou que ele deve aprender isso. O que ele vê? Ele vê o design thinking documentários ou assim outros grupos de escoteiros. O que ele fala e faz? Fala que tem vontade de aprender, fraqueza, pouco tempo disponível, frequenta a escola, e por que ele quer fazer o design thinking? Para ganhar uma especialidade escoteira, né? E o último perfil aqui do consultor. Tem idade média de 34 anos, são homens solteiros, atuam em firmas de consultoria, na região Faria Lima, né, Itaim, Bibi e Pinheiros, são os bairros que vieram lá da pesquisa. Também trabalha em infraestrutura adequada para projetos, usando design thinking. Razoavelmente experientes, tem 7 anos de trabalho, né, são profissionais em ascensão profissional, né? Tem uma clara ideia do que é design thinking. Alguns têm pós-graduação no Brasil e um salário médio ali por volta de R$ 13.000, né? Então o que ele pensa e sente? Ele pensa que o design thinking é importante, deve ser estudado. O que ele vê? Vê os colegas usando e aprendendo design thinking. O que ele escutou? Escutou que o design thinking é a febre do momento. O que ele faz? Fala que tem interesse em aprender a usar. Com as fraquezas, cada trabalho elevado e os ganhos e oportunidades de negócio, né? Bom, assim, se você quiser dados reais, de projetos reais, dá uma olhada nesse artigo que a gente escreveu aqui sobre uso do design thinking no processo aqui de design de cursos massivos, que foi publicado nesse Journal of Design Thinking, que eu vou colocar o link aqui nas referências, tá bom? E lá tem a análise dos perfis, né, das personas que a gente conseguiu identificar num caso real, tá bom? Bom, gente, deixa eu só voltar aqui para o nosso começo aqui. Qual que era o objetivo aqui desse exercício, né? O objetivo desse estudo de caso é você entender como é que esses conceitos que a gente viu de programação, como é que eles são usados na prática, né? Então, eles são usados assim, podem ser usados, né, entre diversas outras aplicações,
em pesquisa, né? Eu tenho uma pesquisa aqui, eu coleto os dados aqui, eu quero analisar os dados e a partir dos dados eu posso trazer assim conhecimento, né? Então, a partir desses dados fictícios aqui, a gente consegue identificar personas diferentes, com características diferentes, né? E isso ajudaria, por exemplo, no design num curso. Então, para daquelas 5 pessoas aqui, qual é o meu... Eu vou escolher um público-alvo. Digamos que o público-alvo que eu vou escolher seja, sei lá, seja lá o escola estadual, né? Então eu vou ter que voltar o meu curso, fazer o design do meu curso, o projeto do meu curso, voltado a essa persona, que eu já sei quais são os pontos fortes, quais são as dores, quais são as fraquezas, né? Qual a faixa etária, então já sabe um monte de coisa, né? E com isso a gente consegue customizar o curso, tá bom? Então, esse aí, espero que vocês tenham gostado desse exercício, um exercício um pouquinho longo e tal, mas eu acho que, assim, junta tudo que a gente aprendeu nos outros módulos, tá bom? Um grande abraço.